a síntese. Nós estudamos na aula passada a detoxidação dos ácidos graxos, que era a degradação, e hoje nós vamos estudar a síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis. Todos vocês já sabem que é um ácido graxo, que são aqueles compostos formados por uma longa cadeia hidrocarbonada e um grupamento carboxílico terminal, e que os triacilgliceróis, que são um tipo de lipídios, né, os lipídios nossos de armazenamento, que também tem na sua composição esses ácidos graxos. Então, a nossa aula hoje é sobre a síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis. Então, como eu faço sempre, estou dizendo aqui para vocês que os ácidos graxos, já diz que eles são constituindo os triacilgliceróis, e eles podem ser obtidos principalmente de carboidratos e de proteínas, mas também de gorduras, né? Os carboidratos e os aminoácidos, né? Vocês já viram que carboidratos pode gerar acetilcoenzima A, e aminoácidos vocês ainda não viram como é, mas quando a gente estudar a próxima aula na terça-feira, eu vou mostrar também que aminoácido também gera acetilcoenzima A. Por que eu estou falando em acetilcoenzima A? Porque o acetilcoenzima A, ele é o precursor imediato da síntese de ácidos graxos. Esse processo de síntese ocorre no citoplasma, o citosol, diferentemente da degradação, né, do catabolismo que ocorre na mitocôndria. Mas, como esse acetil é formado na mitocôndria, ele vai ser transportado para o citoplasma, uma vez que ele não é permeável à membrana. Bom, aí, como sempre, aquelas minhas perguntas, eu estou perguntando aqui porque os eicosanoides, que vocês sabem que é um tipo de lipídios, tem despertado interesse médico. Vocês vão pesquisar. E condições fisiológicas que acarretam a inibição da fosfofrutoquinase 1, como é possível a obtenção de glicose a partir para a síntese de triacilgliceróis? Nós vamos ver aqui também durante a nossa aula. Então, estamos estudando, continuando com o metabolismo dos lipídios, só que hoje o processo é um processo anabólico. Já estudamos o processo catabólico, hoje vamos estudar a síntese. Lembrando aqui, eu dizendo que em humanos, né, o fígado é o principal órgão produtor desses ácidos graxos, e que essa síntese, olha, os adipócitos também, apesar de ser principalmente no fígado, mas também no tecido adiposo, os adipócitos também sintetizam ácidos graxos, porém em menor quantidade. Que já foi dito aqui anteriormente que os ácidos graxos eles são sintetizados a partir de carboidratos, principalmente, e do excedente de proteínas ingeridos na dieta. Aqui algumas informações para o processo que nós vamos estudar hoje. E dizendo também que, diferentemente do processo catabólico, a síntese de ácidos graxos ocorre no citosol. Além disso, eu também chamei a atenção que a primeira etapa da síntese de ácidos graxos era exatamente o transporte de acetilcoenzima A da mitocôndria para o citoplasma. Por que da mitocôndria? Porque esse acetilcoenzima A, vocês já viram que ele é gerado lá na mitocôndria. Mas o processo que nós vamos estudar hoje, que é o processo de síntese de ácidos graxos, ocorre no citosol. Então, esse acetil, ele tem que passar para o citoplasma para poder ele participar dessa síntese. Só que, como eu falei, adiantando, esse acetilcoenzima A é impermeável à membrana mitocondrial. Então, ele precisa de um transportador para ser colocado no citoplasma. Então, aqui insistindo que os ácidos graxos, eles são formados de carboidratos, de gorduras e proteínas, principalmente de carboidratos e proteínas, quando eles são consumidos em quantidades que excedem as necessidades energéticas, né? Então, o excesso, vocês já sabem que vão ser armazenados sob forma de triacilgliceróis. A gordura que nós armazenamos é essa, triacilgliceróis, que são ésteres de ácidos graxos do glicerol.
Bom, já foi dito, insistindo aqui, que o acetilcoenzima A é o primeiro composto que vai participar, vai dar início à síntese de ácidos graxos, que ele provém da mitocôndria, e ele é formado a partir de quê? De piruvato, ou de ácidos graxos, ou alguns aminoácidos das proteínas. Já foi dito também por mim que o acetilcoenzima A, ele é impermeável à membrana mitocondrial, né? Então, não sai da mitocôndria diretamente para o citoplasma. Então, ele tem que ser transportado. E vocês vão ver daqui a pouco que esse transporte do acetil vai se dar através desse composto aqui, que também vocês já conhecem, que é um intermediário do ciclo chamado citrato. Então, é o citrato que vai levar o acetilcoenzima A, transportar o acetil da mitocôndria para o citoplasma. Assim como vocês viram lá na beta-oxidação, o ácido graxo ativado, ele também é impermeável, mas a carnitina fazia o transporte para dentro da mitocôndria, que é o contrário, da mitocôndria para o citoplasma. A síntese de ácidos graxos, insistindo, ocorre no citoplasma das células, preferentemente no fígado, mas também acontece em menor quantidade no tecido adiposo, nas glândulas mamárias em lactação. Tá? E quando é que esse processo ele vai acontecer? Ele vai acontecer todas as vezes que a carga energética celular, né, estiver alta. Quando eu tiver uma concentração ATP, ADP alta, esses ácidos graxos vão ser sintetizados e não degradados, né? Nós já temos uma carga muito alta de energia, não há necessidade dessa degradação. Bom, então aqui é que nós vamos mostrar para vocês como é que esse acetil, está aqui o acetilcoenzima A, formado a partir de glicose via piruvato, vocês já conhecem isso aqui, lá da glicólise, né? E também formado de aminoácidos. Ainda não viram como é que aminoácido produz acetil, mas na terça-feira vocês vão ver que aminoácido também é capaz de gerar acetilcoenzima A. Então, é esse acetil que vai ser transportada aqui, olha, aqui nós estamos na matriz mitocondrial, que é a matriz mitocondrial, e aqui é o citosol. Então, o processo que nós vamos estudar hoje, a síntese de ácidos graxos, ocorre no citosol. Então, esse composto aqui, o acetil, ele tem que passar para cá. Só que eu já disse que ele é impermeável à membrana interna mitocondrial. Isso aqui é a membrana interna mitocondrial. Então, ele não passa por ele mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Esse acetilcoenzima A, ele vai sofrer aqui uma hidrólise, né, para liberar essa coenzima A, e esse radical acetil vai se condensar com o oxalacetato. Vocês já viram, já conhecem essa reação aqui. Acetil ligado ao oxalacetato vai gerar citrato, né? Então, esse citrato aqui, através de um transportador, né, porque ele também não é permeável, precisa de um transportador, né? Vai passar aqui para mitocôndria, ou para o citoplasma. Ele, através do transportador, ele passa para cá, mas ele é permeável aqui a membrana externa, tá aqui o citrato. Mas só que eu não quero citrato, nós queremos acetilcoenzima A. Quando chega aqui no citosol, o que é que vai acontecer? Esse citrato aqui, ele vai ser degradado através dessa enzima aqui chamada citrato liase, né? Quando ele é degradado, vocês viram que ele foi formado a partir de acetil com oxalacetato. No momento em que ele vai ser hidrolisado, ele vai gerar acetilcoenzima A e oxalacetato, né? O acetil aqui, essa coenzima não entrou. Mas aqui, olha, existe no citoplasma a coenzima A, que se liga com o acetil, que vai ser liberado aqui do citrato, e vai gerar o que nós estamos querendo, que é o substrato para a síntese de ácidos graxos. Né? Então, nós já estamos aqui de poder desse acetilcoenzima A, que é um dos doadores de carbono para a síntese dos ácidos graxos. Bom, mas esse oxalacetato, pessoal, ele tem que retornar à mitocôndria, porque para não comprometer a oxidação dos nutrientes, principalmente de glicose.
que é o combustível de preferência do cérebro, que vocês já sabem, né? Então, esse oxalacetato, como ele também não pode passar diretamente, ele vai ser reduzido, né? Vai ser reduzido provocado por essa enzima aqui, malato desidrogenase, que tem como coenzima o NADH, né? Então, esse NADH vai ceder os hidrogênios para cá e vai se oxidar e o oxalacetato se transforma em malato. Isso para poder retornar para a mitocôndria, para manter o metabolismo dentro da normalidade. Então, esse diz. A senhora pode repetir essa última parte do oxalacetato? Então, o oxalacetato ele tem que retornar para a mitocôndria, né, para a gente não ter problemas com a oxidação dos nutrientes, principalmente de glicose, que é o combustível de preferência do cérebro, né? Então, ele vai ser, como ele não pode passar diretamente aqui na membrana, ele vai ser reduzido através dessa coenzima NADH. Aí, quando ele é reduzido, ele se transforma em malato. Nós já vimos essa reação lá na gliconeogênese, né? Ó. Então, ele se transformou em malato. Esse malato aqui, ele pode seguir dois caminhos. Ou ele pode ser transportado por esse transportador, malato alfa-cetoglutarato, para a mitocôndria, para gerar oxalacetato, ou esse malato pode ser oxidado a piruvato. Certo? E olha aqui um porém, esse caminho aqui, ele vai gerar esse redutor aqui, que é importante para a biossíntese dos ácidos graxos que nós estamos estudando hoje. Vocês já conheciam vocês já conheciam uma fonte de NADPH, que é a via pentose fosfato. Realmente, a via pentose fosfato é que vai ceder mais NADPH para essa biossíntese de ácidos graxos. Mas essa reação aqui também contribui, não é, com a liberação desse NADPH, que vai ser utilizado aqui também nessa biossíntese. Então, aqui é até mais vantajoso. Então, o malato se oxida, se transforma em piruvato. Esse piruvato também, através de um transportador, passa para a mitocôndria, vai ser carboxilado para transformar em oxalacetato. É dessa maneira que o oxalacetato retorna. Isso aqui é indispensável. Isso aqui é importante, porque nós estamos precisando sintetizar ácidos graxos. Mas o retorno do oxalacetato também é muito importante. Então, é dessa maneira que se dá a transferência ou transporte de acetilcoenzimados da mitocôndria para o citoplasma. Então, nós já temos aqui um dos doadores de carbono do ácido graxo que nós vamos querer sintetizar, que é o acetilcoenzima A. Bom, então, um dos doadores, eu acabei de dizer que um dos doadores é o acetilcoenzima A. Então, olha, eu estou dizendo aqui, a síntese de ácidos graxos é feita pela adição sucessiva de unidades de 2 carbonos. Vocês viram lá na beta-oxidação que a degradação se dava pela retirada de 2 unidades de carbono, não é? O ácido ia sendo quebrado de 2 em 2 carbonos. Aqui é a mesma coisa, ele vai sendo formado de 2 em 2 átomos de carbono. E os doadores de carbono são 2, ó, acetilcoenzima A e o malonilcoenzima A. Em maior proporção, vocês vão ver o malonilcoenzima A. Certo? E esse malonilcoenzima A, ele é formado a partir do acetil. O acetilcoenzima A é um composto que ele tem 2 carbonos, o malonil tem 3 carbonos. Então, esse malonil, ele é proveniente da carboxilação do acetilcoenzima A. Então, para que esses dois e por que a participação maior de malonilcoenzima A? Aí está aqui, a utilização de malonilcoenzima A, ao invés de acetilcoenzima A, é importante para separar a síntese da degradação. Vocês viram que lá na degradação era gerada acetilcoenzima A. Então, já foi dito aqui que os 2 processos de síntese e de degradação,
eles não são o inverso do outro. Eles precisam ter alguma coisa diferente. Pois bem, esse malonil, como eu acabei de falar, ele é formado a partir da acetilcoenzima A, pela carboxilação da acetilcoenzima A. Só que essa carboxilação, ela não é feita de imediato. Essa carboxilação vai ocorrer... Deixa eu ver se eu tenho aqui nessa... Peraí. Olha, aqui essa figura está maior aqui. Então, a carboxilação do acetilcoenzima A, ela não ocorre de imediato. Primeiro, quem vai ser carboxilado é a enzima que catalisa a formação do malonilcoenzima A, que é a acetilcoenzima A carboxilase, que tem como grupo prostético a biotina. Essa biotina aqui, que é a formativa que é uma vitamina, a biotina, ela vai ser carboxilada através desse bicarbonato aqui, que vem lá da respiração. Isso aqui foi hidratado e formou esse bicarbonato, e vai haver a carboxilação, primeiramente, da biotina, que é o grupo prostético da enzima. Que para que haja essa ligação com o CO2 se ligue com a biotina, há necessidade de energia. Essa energia vai ser fornecida pela hidrólise do ATP. Então, o ATP vai sofrer hidrólise, vai liberar ADP e fosfato. Nessa quebra aqui, vocês já sabem que há liberação de energia. Para quê? Para esse carbono aqui se ligar a esse nitrogênio da biotina. Está aqui, ó. Tá aqui o CO2. Agora, é que esse CO2, a biotina vai liberar esse CO2 para o acetilcoenzima A. Aqui a estrutura do acetil mostrando que ele tem 2 carbonos só. Então, isso aqui vai ser liberado por uma transcarboxilase, vai ser liberado, e ele vai se ligar a esse carbono aqui, ó, tá aqui, ó. No momento em que ele se liga, ó, esses 2 carbonos com mais esse, aí gera o outro doador de carbono, que é o malonilcoenzima A, e libera a biotina aqui. Então, aqui mostrando a mesma coisa. Formação, a partir do acetilcoenzima A, a formação do malonilcoenzima A. Que vocês viram, eu disse na aula de beta-oxidação, que o malonilcoenzima A é um inibidor da carnitina aciltransferase 1, que é a enzima aqui mais importante da regulação da beta-oxidação. Porque quando a degradação está ativa, a outra síntese, o anabolismo, não está ativo. Então, essa é a primeira reação que vai acontecer na síntese de ácidos graxos. A formação do malonil. Para quê? Porque são esses 2 compostos, o acetilcoenzima A e o malonilcoenzima A, que são os doadores de átomos de carbono para a formação dos ácidos graxos. Então, foi isso que nós dissemos. Isso aqui é aquela mesma, só que está maior lá, e eu mostrei por lá. Então, a síntese de ácidos graxos tem como doadores de carbono acetilcoenzima A em menor proporção, vocês vão ver, e malonilcoenzima A. E como agente redutor, o NADPH. Vocês já sabem que a via das pentoses gera isso aqui para ser utilizado em processos de biossíntese, principalmente de lipídios. Então, aqui é aquela mesma ativação da acetilcoenzima A para malonil. É aquela mesma reação que eu mostrei com aquela figura. Acetilcoenzima A vai ser carboxilado. Para que ele seja carboxilado, eu preciso de energia, para colocar esse CO2 aqui, ó. Para que esse carbono do CO2 se ligue a esse carbono do acetil, há necessidade da hidrólise, ó. Hidrolisou ATP, ó, liberou ADP e fosfato. Liberação de água também, E quem catalisa essa reação é essa enzima aqui, que é a enzima reguladora, chamada acetilcoenzima carboxilase, que tem como grupo prostético a biotina.
Então, vocês viram que primeiro a biotina sofre carboxilação, que eu mostrei anteriormente, depois é que a biotina transfere o CO2 para o acetilcoenzima A, para ele se transformar em malonilcoenzima A. Essa é a primeira reação que ocorre na síntese dos ácidos graxos. Aqui eu dizendo a mesma coisa, dizendo que a acetilcoenzima A tem como grupo prostético a biotina, que é uma vitamina, também denominada de vitamina H ou B8, assim como a piruvato carboxilase. Né? Essa reação aqui, ela ocorre em duas etapas, eu mostrei. A ativação pelo CO2, que primeiro esse CO2 vai ser incorporado à biotina, somente depois é que vai haver a carboxilação do acetilcoenzima A para ele se transformar em malonil. Por isso que se diz que a reação ocorre em duas etapas. A ativação do CO2, através da carboxilação da biotina, e a carboxilação do acetil, que era o objetivo, era carboxilar acetil para ele se transformar em malonilcoenzima A. Bom, então a formação do malonilcoenzima A a partir do acetil é a etapa limitante da síntese de ácidos graxos. Então, essa acetilcoenzima A carboxilase é a enzima reguladora mais importante da via, né? Então, aqui mostrando a mesma reação novamente, acetil, sendo carboxilado, precisa de energia, forma malonil, ADP mais seu sódio H+. E a regulação dessa enzima se dá de duas maneiras, que vocês já conhecem os vários tipos de regulação. Ela se dá de modo covalente. Vocês já sabem que a regulação covalente é aquela que se dá através de reações de fosforilação e desfosforilação. Então, nós temos aqui, olha, a acetilcoenzima A carboxilase, ela se encontra ativa quando ela está desfosforilada. Vocês não estão vendo nenhum fosfato aqui. Ela está ativa. Então, quando há necessidade da síntese de ácidos graxos, ela tem que estar ativa. Então, ela não pode conter na sua estrutura fosfato. Ela está assim. No momento que não há mais essa necessidade como é que se diz, ela seja mais utilizada, ela passa a ser fosforilada por uma enzima quinase dependente de AMP cíclico. Não é? Olha. Então, a ATP vai ser hidrolisado, vai liberar ADP e fosfato para carboxilar isso aqui. É como se dissesse, olha, não há necessidade mais da sua participação. Aí ela está carboxilada, então ela está inativa. No momento que houver necessidade dela ser ativada novamente, vai ocorrer uma reação de hidrólise, catalisada por essa enzima aqui, chamada de fosfatase, né? Vai haver a quebra dessa ligação aqui, da enzima com o fosfato, libera o fosfato e ela se torna ativa novamente. Isso aqui é que eu chamo de regulação por modulação covalente. Mas ela também é regulada por controle alostérico. E o modulador dela aqui, no alostérico, aqui é o citrato. Então, ela se encontra inativa aqui, quando ela está fosforilada. Quando ela se liga ao citrato, ela se torna ativada. Então, modificação covalente e através da alosteria. Esse é o tipo de regulação que é feito para essa enzima. Bom, aqui dizendo mais uma vez que o processo ocorre no citosol, que para isso há necessidade desse citrato aqui no citosol, já que esse acetil formado aqui na mitocôndria, ele não tem como ser, ele não é permeável à membrana mitocondrial, ele precisa, né, há uma reação de hidrólise aqui para liberar essa coenzima, esse radical acetil se liga ao oxalacetato, gera citrato, ele vai para o citoplasma, como já foi mostrado no slide anterior. Bom, já foi ativado, né? Depois da ativação, vem a biossíntese propriamente dita. Então, vocês já viram que para sintetizar ácido graxo, o acetilcoenzima A, que é uma unidade de 2 carbonos, é ativado formando malonilcoenzima A. É a primeira reação.
a cadeia vai sendo alongada com a adição de unidades de 2 carbonos. Ela é degradada de 2 em 2 carbonos e é sintetizada a partir de 2 em 2 carbonos. Para esse processo aqui, vai haver a participação de um complexo enzimático, diferentemente do catabolismo, que vocês viram que lá na beta-oxidação, para cada reação existia uma enzima específica. Aqui não, é empregado um sistema multienzimático, que tem 7 atividades. E esse complexo, ele tem um longo e flexível braço de pantotenato, né? Como é que se chama esse complexo? Complexo da ácido graxo sintase. Então, são 7 enzimas que formam esse complexo, que vão catalisar, essas enzimas, elas não podem se dissociarem, elas funcionam em conjunto, para catalisar esse processo de biossíntese. Bom, então, estou dizendo aqui que o processo é catalisado pela sintase dos ácidos graxos, que é formado por uma proteína, ó, esse ACP quer dizer proteína carreadora de grupos acila, que possui como grupo prostético um derivado do ácido pantotênico, que é a coenzima A. Além dessa proteína carreadora de grupos acila, existem mais 6 enzimas, né? E que esse processo utiliza como coenzima ou como agente redutor o NADPH. Certo? Vocês vão ver também essa informação que eu coloquei aqui, os intermediários, eles vão permanecer ligados a esse complexo através de 2 sítios, através de 2 grupos tióis. Vocês sabem que os grupamentos tióis são aqueles representados pelo SH, o enxofre ligado a um hidrogênio. É isso que eu chamo de tiol. Certo? Então, aqui vocês têm uma representação do complexo sintase de ácidos graxos. É isso aqui, ó. Então, vocês estão vendo bem aqui no centro a proteína carreadora de grupo acila, que tem um grupamento sulfidrila. Eu falei desses grupamentos sulfidrila, porque é através desses grupamentos sulfidrilas que o acetil e o malonil vão se ligar. E além dessa proteína carreadora, vocês estão vendo aqui que tem mais 6 enzimas, ó. Depois eu cito o nome delas mais na frente. Então, aqui mostrando, inicialmente, que o acetil coenzima A, quando ele chega, ele vai se ligar a esse radical sulfidrila aqui. Vai haver uma hidrólise aqui, para liberar essa coenzima A, tá aqui, ó. Certo? E esse radical acetil, ó, esse CH3CO, esse grupamento sulfidrila perde esse hidrogênio, ele se liga ao enxofre. Aqui. Isso aqui é o acetil. A mesma coisa vai acontecer com o malonil. O malonil vai se ligar a esse grupamento sulfidrila aqui. Então, ele primeiro vai sofrer essa... Ele vai se ligar aqui também, vai sofrer aqui uma quebra, uma hidrólise, liberando coenzima A, e vai se ligar a esse grupamento sulfidrila. Então, tá aqui. O acetil foi ligado a um grupamento sulfidrila e o malonil também. Agora, eles precisam, esses carbonos, não podem ficar separados, porque nós queremos uni-los para formar um ácido graxo de cadeia longa, né? Então, para isso, olha o que é que vai acontecer aqui. Vai haver uma descarboxilação. Esse CO2, pessoal, é aquele mesmo CO2 que ativou, que houve a ativação lá para a formação do malonil coenzima A. Vocês sabem que na bioquímica tem muito isso. Entrou o CO2 para ativar, mas ele aqui vai ser liberado. Aí vai ser liberado, aí os 2 carbonos aqui que restaram do malonil vai se ligar com os 2 carbonos do acetil. Aqui, ó. Saiu CO2, está aqui saindo CO2, uma descarboxilação, para haver uma condensação desses 2 carbonos do malonil com esses 2. Por que não pega logo 2 acetis, né? Seria mais prático pegar 2 acetis
ligar, porque essa reação de 2-acetis é uma reação termodinamicamente desfavorável. Então, eles verificaram que ela se tornaria favorável, né, se houvesse essa reação de descarboxilação. Pronto, aí juntou, olha, condensou, agora aqui eu já tenho 4 carbonos para a formação do ácido graxo. Certo? Isso aqui é uma correção de condensação. Aí o que é que vai acontecer com isso aqui? Vai haver uma redução. E o agente redutor já foi dito para vocês, que é o NADPH. Então, ele vai ceder os hidrogênios, vocês estão vendo aqui, vai entrar um hidrogênio aqui no oxigênio, ó, e um hidrogênio aqui. Certo? Então, isso aqui foi reduzido, isso aqui é uma reação de redução. E lembrando que esse NADPH, a fonte dele, a grande quantidade de que é utilizado nesse processo, vem da via pentose-fosfato, mas também vem daquela via que eu mostrei, quando o oxalacetato vai retornar para a mitocôndria. Né? Contribui também, com menor quantidade, de um número menor de NADPH, mas contribui também. Então, tá aqui, houve uma redução. Depois que houve essa redução, esse composto aqui agora vai se desidratar, vai haver uma desidratação. Então, nós vamos tirar esse OH daqui, para formar a molécula de água. Esse OH e o hidrogênio daqui, ó. Aí aparece aqui uma dupla. Aí vem uma nova desidrogenação, uma nova redução, aliás, por outra molécula de NADPH. Então, aqui vocês estão vendo que o ácido graxo aqui já possui 4 átomos de carbono. Certo? Deu para entender aí? Nós vamos prosseguir, mas deu para entender aí o começo? Ou ficou alguma dúvida? Deu sim, professora. Bom, então vamos prosseguir. Então, aqui, aquilo vai se repetir, isso vai se repetir tanto quantas vezes seja o número de átomos de carbono do ácido graxo. Né? Vai entrar acetil, né? Malonil, certo? Vai começar tudo, olha aqui. Então, tá aqui, nós tínhamos visto aqui, que já tinha esses carbonos aqui. Ó, aqui tem mostrando que o acetil entrou aqui nesse grupamento sulfidrila e o malonil aqui, através daquelas reações que eu já mostrei para vocês. Não é isso? Então, esses dois aqui vão se uniram aqui, eu mostrei na anterior, né, ó. Mostrei que os dois se uniram, né, para formar esse de 4 carbonos. Tá aqui, ó. Se uniram para formar, ó, esse amarelinho aqui veio do acetil e esse aqui veio do malonil. Mas o nosso ácido graxo, nós queremos sintetizar o ácido palmítico. Então, o ácido palmítico, ele tem 16 carbonos. Então, precisa que aconteça todo aquele processo novamente, ó. Aí, a partir daqui, pessoal, o doador de carbono vai ser só o malonil com a enzima A. Vocês estão vendo aqui, olha. Aqui era o que já tinha. Esse aqui se juntou, formou aqui. Se ligou a esse grupamento sulfidrilo. Esse aqui agora está livre, entrou um malonil. Aí vai sofrer todo aquele processo de descarboxilação, lá. Aí vai se ligar aqui. Né? Tá aqui, ó. Esse aqui se ligou aqui. Já tem 2, 4, 6. Entra outro malonil, aí começa tudo de novo, aquelas fases tudinho. Descarboxilação, redução, desidratação, redução. Aí outro mais 2 carbonos. Daqui mais 2 carbonos, né? Até gerar o ácido graxo que está sendo requerido, com liberação do complexo enzimático. Então, vocês estão vendo que quem mais contribui como doador de átomos de carbono realmente é o malonil com a enzima A. Bom, o término da síntese de ácidos graxos. Então, para prosseguir o alongamento da cadeia, vocês viram já, né, que houve como é que se diz?
o acréscimo de carbonos através do malonil coenzima A. O ciclo se repete, isso aqui, essas voltas aqui, vai depender do número de carbonos do ácido graxo que está sendo sintetizado. Então, aí ele vai ser reconhecido por essa enzima do complexo que vai liberar o ácido palmítico formado. Eles dizem, a literatura diz, que o primeiro ácido graxo de cadeia longa formado é um ácido graxo com 16 carbonos, que é o ácido palmítico. A partir dele, os demais são formados, né? Por acréscimo de carbonos, de 2 carbonos, por introdução de duplas ligações, aí vai acontecendo que vai havendo necessidade. Vamos só um gole d'água. Certo? Bom, então aqui mostrando novamente aqui todo aquele passo que eu já mostrei, só que com reações, mas é com aquela figurinha, representa muito bem esse, olha, aqui mostrando o acetil com enzima A, quando ele se liga ao grupamento sulfidril da proteína transportadora de grupos acilo. Então, é todo aquele processo aqui, tanto a partir do acetil, como a partir do malonil com enzima A. Então, dizendo que o processo é cíclico, né, ó, porque quando chega bem aqui, ó, a primeira vez que gerou aquele composto com 4 átomos de carbono, butiril ACP, aí volta novamente para ver o acréscimo de mais 2 carbonos através do malonil coenzima A, aí vão ficar 6, depois 8 e assim sucessivamente, até gerar o ácido palmítico. Aí está dizendo aqui que o processo é cíclico, justamente por isso, né? A acila é adicionada à unidade de 2 carbonos, que vem agora somente do malonil coenzima A, né? Vai haver uma redução do grupamento cetona reduzida a álcool, né? Porque ocorre uma redução, depois vai haver uma desidratação, depois vai haver uma redução novamente, e a acila formada é transformada da proteína ACP para outro grupamento. Então, é o processo aqui todinho, dizendo o que foi que aconteceu. Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui só para título de curiosidade, vocês verem aqui que essas letras representam o nome das enzimas que participam do processo. AT, acetilcoenzima A, ACP, precisa decorar essas enzimas, não. Mas para vocês saberem o nome das enzimas. Então, aqui está todo aquele processo que vocês viram. Isso aqui tem no Lenigan, esse slide, vocês podem ver lá, tem as explicações direitinho. Mas é isso que acontece na síntese de um ácido graxo saturado, no caso aqui. Bom, mas vocês sabem que não existe apenas ácidos graxos saturados. E que não existem também só ácidos graxos de cadeia longa de 16 carbonos. Existem ácidos graxos com muito maior número de átomos de carbono. Então, aí esse ácido palmítico ele vai ser convertido em ácidos graxos de cadeias mais longas pela introdução de 2 em 2 átomos de carbono, feita por essas enzimas chamadas de alongases, e ácidos graxos insaturados, que vão ser formados a partir da ação dessas enzimas aqui, chamada dessaturases, que estão presentes no retículo endoplasmático. Né? Então, aqui o que nós estamos dizendo, ó, o ácido palmítico é o principal produto da síntese no citosol. No retículo endoplasmático e na mitocôndria, porque o alongamento ela se dá na mitocôndria. Ó. No retículo endoplasmático e na mitocôndria, o ácido palmítico pode ser alongado pela adição de mais 2 unidades de carbono, produzindo ácido esteárico. Se quiser mais longo,
produzindo ácido araquídico com 20 carbonos, e assim sucessivamente. No retículo, a adição é feita tendo o malonil, coenzima A também como doador, e o NADPH como substratos. Na mitocôndria, o acetilcoenzima A e NADH são utilizados para alongar os ácidos graxos. Vejam que aqui muda, olha. Quando o alongamento se dá na mitocôndria, o agente redutor é o NADH. Quando se dá no retículo endoplasmático, o agente redutor é o NADPH. Em todos os casos, as reações são semelhantes ao processo de síntese. Qual é o processo de síntese? Condensação, redução, desidrogenação, redução, aí vai aumentando a cadeia. Então, aqui a gente está dizendo aqui, ó, o ácido palmítico com 16 carbono, quando ele é alongado com 2, mais 2 carbonos, ele vai gerar o ácido esteárico. E assim sucessivamente. Se eu quero mais longo, é só ir adicionando. Essas alongases, a gente não, as enzimas alongases vão catalisando essas reações de introdução de 2 átomos de carbono. Bom, mas nós temos também os ácidos graxos insaturados, né? Então, vocês estão vendo aqui que o ácido palmítico, ele pode ser alongado, como nós já falamos ali, olha, ele pode ser alongado com 2 carbonos, se transformar em ácido esteárico, mas ele pode ser também desaturado e gerar um ácido graxo insaturado, como é o caso do ácido oleico. O ácido oleico, ele tem também 18 carbonos, só que ele tem uma dupla. Então, essas dessaturadas, o que é que elas fazem? Elas tiram o hidrogênio. Aí, onde elas tiram hidrogênio, há o aparecimento da dupla ligação. Certo? Então, ó, dessaturação. Se eu quiser dessaturar o ácido palmítico, eu vou transformá-lo num insaturado chamado palmitoleico. Se eu quero alongar, olha, é só adicionar mais 2 carbonos. E assim sucessivamente, ó. Dessaturação em plantas. Vai gerar o linoleato, né? Aqueles ácidos graxos poliinsaturados. Lembram? Que vai levar os eicosanoides, e vai levar à formação do ácido araquidônico, que tem 4 duplas ligações, que é o precursor, vocês já sabem, das prostaglandinas, dos tromboxanos e dos leucotrienos. Vocês também já sabem que o homem, nós não sintetizamos os ácidos graxos, linoleico, linolênico e araquidônico, né? Para isso, nós temos que obter através da dieta, por ingestão de óleos vegetais ou de peixes. Por quê que nós não sintetizamos? Porque nós não temos dessaturases capazes de retirar esses hidrogênios nessas posições aqui, além do carbono 9. As nossas dessaturases não são capazes de dessaturar o ácido graxo além do carbono 9. Certo? Por exemplo, o ácido linoleico, ele tem uma insaturação entre o carbono 9 e 10, entre o 12 e o 13. Nós não temos nenhuma dessaturase que coloque essa dupla ligação bem aqui. Por isso que nós não temos a capacidade de sintetizar esses ácidos graxos poliinsaturados. Então, nós vamos buscar através da dieta. Bom, aqui, eu vou mostrar que eu botei aqui as duas juntas. Eu tinha colocado separado, mas coloquei aqui, ó. A síntese de ácidos graxos depende de NADPH e da glicose também. Ó, a síntese de ácidos graxos é realizada quando há excesso de glicose. Nós já vimos isso, eu já disse para vocês. Que esses ácidos graxos, eles são provenientes principalmente de carboidratos, né?
Então, a energia da glicose pode ser armazenada na forma de triacilgliceróis. Todos vocês já sabem também que nós não armazenamos carboidratos além de 16 horas, ou até menos. Esse carboidrato ele vai se transformar em gordura. Certo? Parte da glicose é utilizada na via das pentoses fosfato para a produção de NADPH. Então, está aqui as duas fontes, né, de produção aqui do NADPH. Essa aqui, ó, que é aquela reação que eu mostrei lá, quando o acetil vai passar para dentro da citoplasma. Ó. Malato, tá aqui o malato, ele se oxida, reduz o NADP, ele se transforma em NADPH mais H+. Gera piruvato mais CO2. Aquela reação que eu mostrei lá na frente. É a reação para poder trazer de volta o oxalacetato que está no citoplasma, levar para a mitocôndria. E aqui, no caso da via pentose fosfato, que vocês já conhecem. Então, quando dá oxidação da glicose 6-fosfato, vocês viram que nas reações oxidativas, quando gerou ribulose 5-fosfato, vai haver sempre a formação de 2 moléculas de NADPH. Então, o agente redutor da via da biossíntese vem, na sua grande maioria, da via das pentoses, mas também tem a contribuição dessa reação de transformação do malato em piruvato. Regulação. Então, isso aqui que eu disse no início, quando nós falamos, que eu disse assim, olha, pessoal, malonil, vocês lembram que lá na beta-oxidação eu disse que ele era um inibidor da carnitina aciltransferase? Não é? Se eu estou gerando malonil, é porque está havendo necessidade, já tem excesso, né? Já tem um excesso daquela relação ATP-ADP, um excesso energético. Então, para que entrar em ação essa enzima aqui, carnitina aciltransferase, que participa lá da degradação de ácidos graxos? Então, o que é que o malonil faz? Inibe. Né? Na beta-oxidação, a concentração mitocondrial de acilcoenzimano. Vocês sabem que na beta-oxidação, a participação é de NAD, os agentes são NAD e FAD. Né? Então, aqui, mostrando também na biossíntese, o citrato, vocês viram que eu mostrei também, é um ativador da acetilcoenzima A carboxilase. Só ele é um modulador positivo da acetilcoenzima A carboxilase. Já o palmitoil coenzima A, que é o composto que é formado aqui, ó, o produto final da reação, da biossíntese, é isso aqui. Ele é um inibidor da acetilcoenzima A carboxilase. Então, ele está dizendo, ó, já chega de produzir palmitoil. Então, o que é que ele faz? Ele se liga a essa enzima, ele é um inibidor da acetilcoenzima A carboxilase. A insulina, por sua vez, ela é um estimulador da citrato liase. Essa é aquela enzima que degrada o citrato em acetilcoenzima A e oxalacetato. E o glucagon e a adrenalina são inibidores da acetilcoenzima A carboxilase. Então, vocês estão vendo aqui, olha, acetilcoenzima A, que gerou, sim, proveniente lá da mitocôndria, que passou para o citoplasma. Ele aqui está no citoplasma, através do citrato. Né? Esse acetil foi transformado em malonil, e esse malonil, através de uma série de reações, gerou o ácido graxo que estava sendo requerido. E aqui nós estamos mostrando, isso que nós dissemos aqui está explicado aqui. Bom, aqui também é a mesma coisa, falando da mesma enzima, acetilcoenzima A carboxilase. Mostrando aqui a síntese de ácidos graxos, mostrando aqui a beta-oxidação.
Sim. Então, aqui é mais como se fosse uma repetição do que eu acabei de dizer. Ó. Ela é regulada pelos níveis de citrato. Então, quando o ciclo de Krebs está inibido, há uma alta concentração de ATP e o citrato acumula-se. Aí vai dizendo, o citrato vai para o citoplasma, né, para a síntese de ácidos graxos, inibe a fosfofrutoquinase 1 e estimula a primeira das 6 enzimas da citrato, da sintase de ácidos graxos. Então, consequentemente, esse citrato, ele aumenta a síntese de ácidos graxos, porque ele é um ativador da acetilcoenzima A carboxilase. É uma regulação que eu mostrei para vocês lá no início, é uma regulação alostérica, feita por esse citrato. Esse citrato se liga lá no sítio regulador, ou sítio alostérico, da acetilcoenzima A carboxilase. Já vimos aqui, já disse aqui também, que é regulado pelo produto final, né? Pelo palmitoilcoenzima A. Então, inibe a primeira enzima, impedindo a síntese de ácidos graxos. E aqui eu coloquei aqui a síntese e a degradação dos ácidos graxos. Então, vocês estão vendo aqui a beta-oxidação, que ocorre na mitocôndria, e aqui nós temos a biossíntese dos ácidos graxos. Vocês podem verificar, né, vocês já viram isso, podem verificar que elas não são o inverso da outra. Aqui eu estou com o ácido graxo, ele vai ser degradado, né, gerar acetilcoenzima A. Aqui a biossíntese que ocorre no citoplasma vai gerar o ácido graxo, ó. É nesse sentido, vai gerar ácido graxo. Olha como as coenzimas são diferentes. O processo de oxidação, nós temos o FAD e o NAD. E aqui nós temos o NADP. Né? Aqui é um resumo desse esquema aí, que foi dito. Está todo o processo aqui, mostrando, formando. Não é possível converter gordura em açúcar, já dissemos isso várias vezes. Né? Mas o excesso de carboidratos que ingerimos pode ser convertido em gordura. Aqui pode. Armazenado no tecido adiposo na forma de triacilgliceróis. Quando a gordura é liberada, ele serve apenas para a produção de energia. Vocês sabem que isso aqui vai ficar armazenado. No momento em que houver necessidade de energia, os hormônios vão, né, a glucagon e a epinefrina, vão mobilizar esses triacilgliceróis, eles vão ser degradados em glicerol e ácidos graxos para ser metabolizados. Os ácidos graxos não podem ser utilizados para a biossíntese de glicose. Vocês já viram isso? Por exemplo, eu posso transformar acetilcoenzima A em glicose? Posso. Aquela reação é irreversível. Nós não temos nenhum mecanismo no nosso organismo que seja capaz de reverter aquela reação de piruvato em acetilcoenzima A. Ou seja, não é possível alimentar o cérebro e as hemácias com a energia armazenada no tecido adiposo. Então, nós vamos alimentar com quem? Com glicose, com carboidratos. Isto porque, ao ser degradados, os ácidos graxos produzem acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A não temos nenhum mecanismo capaz de transformar a acetilcoenzima A em carboidratos. O único destino é o ciclo de Krebs e a produção do NADH, né, do acetil. Os 2 carbonos do grupo acetil liberados são, então, convertidos em CO2, que é eliminado da respiração. Então, tudo isso aqui que já foi dito, vocês já têm conhecimento. Então, vocês estão vendo que tem que fazer esse link nesses assuntos que a gente vai estudando. É por isso que tem que estar com o assunto em dia, para poder ir acompanhando aqui o meu raciocínio.
Não é possível viver sem gordura, todo mundo sabe disso, aquelas dietas que se tira gordura, uns tiram gordura, outros tiram proteína, outros tiram carboidratos, né? Precisamos obter na dieta gorduras essenciais, como os ácidos, os ômegas da vida, ó, o ômega 3 e o ômega 6. Por que nós precisamos através da dieta? Porque eles são ácidos graxos essenciais, não são produzidos pelo nosso organismo, porque as nossas dessaturases são incapazes de gerar essas insaturações nesses locais do ácido linoleico e do ácido linolênico. Nós não temos essas dessaturases. O excesso de açúcar que ingerimos é convertido em gordura, já sabem. Quando a gordura é liberada, ela não alimenta o cérebro nem as hemácias. Já sabe que o combustível de preferência, tanto das hemácias como do cérebro, é a glicose. E por isso que é preciso que a gente tenha uma dieta balanceada. Entenderam até aí ou não, pessoal? Tá dando para acompanhar meu raciocínio, né? Bom, então agora vamos ver aqui a síntese de... Alguém ia falar? Não, professora, então agora nós vamos ver aqui a síntese dos triacilgliceróis. Vocês já sabem que os triacilgliceróis são ésteres de ácidos graxos do glicerol. Então, olha, ácido graxo mais glicerol gera triacilglicerol, né? Então, os ácidos graxos, três moléculas de ácidos graxos, esterifica a molécula de glicerol e gera os triacilgliceróis. Esse glicerol 3-fosfato é sintetizado a partir da glicose, vou mostrar. E a síntese desses triacilgliceróis ocorre principalmente no tecido adiposo. É porque lá é onde ele vai também se armazenar. Então, aqui está pequeno, mas eu vou mostrar mais. Está melhor a próxima. Então, o triacilglicerol é a principal forma de transporte e estoque de energia no organismo. Então, nós estamos precisando de energia. Naquele momento, nós não temos como nos alimentar, nós temos armazenado, porque nós podemos armazenar por muito tempo, eles vão ser mobilizados. Eles são sintetizados a partir de acilcoenzima A e glicerol 3-fosfato. Vamos já mostrar. A glicose é fundamental para a produção de triacilgliceróis. Vamos também mostrar. O diacilglicerol e diacilglicerol 3-fosfoglicerol são ainda precursores importantes de fosfolipídios da membrana. Então, existem intermediários aqui dos triacilgliceróis que também são precursores de outros tipos de lipídios, como os fosfolipídios de membrana. Então, aqui, essa slide, ele tá pequeno para vocês observarem. Tem aqui ele separado, ó. Então, dizendo aqui, olha, proveniente ao glicerol 3-fosfato que eu disse, proveniente da glicose. Então, vai acontecer o processo da glicólise, vai gerar dihidroxiacetona fosfato. Essa dihidroxiacetona fosfato, ela vai ser reduzida e vai gerar glicerol 3-fosfato. Aqui é um dos componentes do triacilglicerol. Ele aqui está ativado, o glicerol aqui está ativado, porque está com esse fosfato. Esse glicerol também, 3-fosfato, ele pode ser proveniente de um glicerol livre, ó. Glicerol livre, ele pode ser ativado, só que a enzima aqui muda, aqui é a glicerol quinase e aqui é a glicerol 3-fosfato deshidrogenase. Então, tem duas fontes, né? Gera esse aqui, que é importante, ele tem que estar ativado para ele poder participar da síntese dos triacilgliceróis. Bom, então tá aqui o glicerol ativado, glicerol 3-fosfato. Só que nós estamos querendo sintetizar triacilglicerol. Então, o que é que vai acontecer?
esse glicerol aqui, essas hidroxilas aqui do glicerol, elas vão ser esterificadas, ó. Aqui tem essa hidroxila ainda, e tem essa outra. Vão ser esterificadas por quem? Pelos ácidos graxos, né? Só que para se ligar a essas hidroxilas aqui, ela tem que estar naquela forma ativa que eu mostrei para vocês lá na beta-oxidação. O ácido graxo dessa maneira aqui, ele não está apto a participar da síntese de um triacilglicerol, ele tem que ser ativado. Ele vai ser ativado, já mostramos isso, pela condensação com a coenzima A. Quando ele se condensa com a coenzima A, ele se transforma em acilcoenzima A, que é o ácido graxo ativado. Só que para haver essa condensação, vocês viram também, eu mostrei lá, que há necessidade de energia, que é proveniente aqui desse ATP. Então, está aqui o ácido graxo ativado. Né? Então, vai haver aqui uma hidrólise dessa ligação aqui, ele está ativado, para esse radical acil esterificar essa hidroxila aqui, ó. A mesma coisa, outro ácido graxo vai ser ativado e vai para esterificar essa outra hidroxila bem aqui. Aí gera um intermediário chamado de ácido fosfatídico. O que é que eu estou querendo? O que é que nós estamos querendo? Triacilglicerol. O que é que está faltando aí? Está faltando eu substituir esse fosfato aqui por um ácido graxo, para ficar o triacilglicerol. Não é isso? Deixa eu ver aqui se eu... Aqui, ó. Então, formou o diacilglicerol. Tá aqui. O que eu estava era bem aqui. Tem as duas hidroxilas que foram esterificadas, é porque eu não consegui, vou colocar maior. E aqui também esterifiquei essa outra. Só que o fosfato ainda se encontra aqui. Então, tem que haver uma reação de hidrólise para retirar esse fosfato. Aqui a água que vai entrar, vai quebrar essa ligação, liberar fosfato. Aí, ó, aí apareceu uma hidroxila aqui para ser esterificada. Aí vem outra molécula de acilcoenzima A para esterificar isso aqui e gerar a molécula de triacilglicerol. Só que esse diacilglicerol, tanto ele é precursor para a síntese de triacilgliceróis, como eu havia dito para vocês, como para fosfolipídios. Aí vai depender da situação, o que é que a célula está precisando. Certo? Aqui mostrando novamente, aqui é a mesma coisa, ó. Esse diacilglicerol, que eu digo para vocês que ele é um precursor tanto da síntese de triacilgliceróis como de fosfolipídios. Aqui é só outra representação. Aqui mostrando a regulação do metabolismo dos triacilgliceróis, ó. Com baixa ingestão calórica ou glicemia baixa, ocorre liberação, vocês já sabem disso aqui. Durante a atividade física, ocorre liberação de epinefrina. Ambos os hormônios estimulam a degradação de triacilgliceróis via lipases intracelulares. Então, vocês já viram, nós mostramos que esses hormônios, o que é que eles fazem? Eles ativam a adenilciclase, está lá na membrana do adipócito. Essa adenilciclase, o que é que ela faz? Ela transforma ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico, através de uma reação em cascata, vai ativando quinases, para no final ativar essas lipases, que são as enzimas que degradam as gorduras. Isso, no tecido adiposo, quem faz é o glucagon, e no músculo, quem age dessa maneira é a epinefrina. Aqui nós já mostramos. Certo? Então, glucagon e epinefrina promove a degradação de triacilgliceróis através de AMP cíclico. Como esse AMP cíclico vai ativar uma cascata de reações para fosforilar essas lipases. Porque as lipases elas só são ativadas quando elas estão fosforiladas. Para quê? Para degradar esse triacilglicerol.
Aí, a ativa adenilciclase, que eu acabei de dizer. Como vimos na regulação do metabolismo do glicogênio. É o mesmo mecanismo. É o mesmo mecanismo. Aqui mostrando só como é que se dá, né? Está aqui a adenilciclase. Ela vai ser ativada pelos hormônios. Aí, o que é que essa adenilciclase vai fazer? Vai transformar ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar várias proteínas quinase. Para quê? Para ativar a triacilglicerol-lipase. Ó, como foi que ela ativou? Colocando esse fosfato aqui. Aí, através dessa reação, ele vai agir sobre esse triacilglicerol, liberando ácidos graxos para... É o mesmo mecanismo. Não tem do glicogênio, é o mesmo mecanismo aqui para os triacilgliceróis. Só que, claro, lá nós estamos falando de carboidratos, né? Moléculas de glicose, aqui nós estamos falando de ácidos graxos. Mas é o mesmo processo. Aqui é a mesma coisa que eu estou dizendo, triacilglicerol, quando ele é hidrolisado, ele se transforma em ácido graxo de glicerol. Insulina é liberando. Isso aqui tudo vocês já sabem. Mesma coisa. A insulina inibe a degradação dos triacilgliceróis e do glicogênio. E aqui nós temos um resumo do metabolismo dos lipídios. Então, tá aqui, ó. A gente obtém esses ácidos graxos a partir da onde? A partir de triacilgliceróis. Tá aqui. Ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles são utilizados também para a síntese de fosfolipídios, né? Para lipídios de membrana. Esses ácidos graxos aqui, vocês verem que eles são degradados em acetilcoenzima A, que esse acetilcoenzima A, dependendo da situação, ele pode ser oxidado aqui no ciclo do ácido cítrico, ou pode gerar corpos cetônicos. Ou ainda, como nós vamos ainda ver, não hoje, o acetilcoenzima A também é precursor de colesterol. Isso aqui no caso do processo degradativo. No processo de síntese que nós estamos falando hoje, ó, esse acetil, ele vai gerar, vocês já viram que gera ácidos graxos e pode gerar triacilglicerol ou fosfolipídios. Vocês observam aqui que os agentes redutores, eles são diferentes. Na síntese, o agente redutor é o NADPH. Aqui nós temos o FADH2 e o NADH. Aqui há consumo de ATP para sintetizar ácidos graxos. Vocês viram que há consumo de ATP. E aqui não foi colocado, mas aqui há produção de ATP. Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês. Quem tem alguma dúvida? Acharam? Foi fácil aí? Eu não achei, não, professor. Foi mais curto. Eu não achei tão fácil também, não. Eu não achei fácil, Não não. achei nem um pouco fácil. Eu achei bem mais complicado do que os outros assuntos. Do que a beta-oxidação, né? Muito mais. Dá uma lida pelo Baiardo. Eu quero que dê uma lida pelo Baiardo, para vocês verem aí o processo de síntese, também tem bem explicadinho, com outras imagens, e também com relação aos eicosanoides, que lá fala da importância dos eicosanoides. Certo? Que é o que... Tá certo. Tá certo, professora. Aí, qualquer coisa que vocês não tiverem dúvida, pode me perguntar, ou perguntar aos monitores, eu estou aqui pronta para isso. Tá legal? Tá, obrigada, professora. Mais uma vez, obrigada por hoje. Foi resolver, era hoje, ou então não era hoje.
E eu tive chateada, ela tinha até mandado o link da aula. Mas é assim, a vida é assim. Mas acontece, professora. É assim mesmo. E eu Tranquilo, preocupada, professora. sabe por quê que eu estava preocupada? Porque amanhã é feriado, e na segunda-feira também a gente não tem aula. Aí eu digo, pronto, aí agora vai dando tudo. Tá, bom, obrigada, tenha um bom fim de semana. Estou aqui. Tchau, professora. Tchau, professora. Boa noite. Tá, professora, obrigada. Tchau, professora. Descansar, que eu sei que Tchau, vocês têm professora. necessidade disso. Tanto assistir aula. Tá, tchau.